Assunto bem importante hoje dentro do Google Planilhas, que é o serviço de planilhas do Google em nuvem, que a gente pode acessar através de um navegador e através do serviço Google Drive. Nós vamos ver agora, pessoal, uma função chamada função média em português e em inglês função average. Mas o interessante aqui é que a gente pode, dentro do Google, digitar o nome da função tanto em português como em inglês. Quando a gente digita o nome da função em português, igual média, ele vai entender, vai dar o resultado e vai transformar automaticamente para o nome em inglês, que é average. Mas se o usuário quiser digitar em português e inglês, pode que vai funcionar. Vamos ver então a função média. Pessoal, o que essa função média faz? Ela retorna o que a gente chama de média aritmética dos seus argumentos. Vem comigo que eu vou mostrar na prática, então, aqui dentro do Google Planilha, como funciona a função média. Vamos pôr agora, pessoal, essa nossa planilha com vários pedidos aqui dos meus diversos vendedores e eu gostaria de saber a média desses pedidos. Então, o que eu vou digitar ali? Ó? Bem fácil, igual média, abre parênteses, e aí eu vou digitar da célula B2, onde tem o valor 78, até a célula B6, onde tem o valor 300. Para a gente dizer que quer um intervalo, que quer um até, a gente usa 2 pontos. Ó. Então, vou usar 2 pontos e vou indicar a célula B6, que é onde tem o valor 300. Quando eu coloco igual média, abre parênteses, B2, 2 pontos, B6, o Google Planilha entende que eu quero fazer a média aqui da célula B2 até a célula B6 e todas que estão entre elas, porque 2 pontos significam até, ele é um intervalo. Então, média, abre parênteses, B2, 2 pontos, B6, vou dar Enter, é a média 151,6. É a média de todas estas células, que vai da célula B2 até a célula B6, que é o que eu coloquei ali. Agora percebe que quando eu volto na função, em vez de estar escrito média, agora está escrito average, que é o nome em inglês. Eu digitei em português, mas ele automaticamente transforma para o nome da função em inglês. Isso nos sugere que a gente pode, se quiser, digitar o nome dessa função em inglês. Olha lá, vou fazer igualzinho, só que em vez de digitar média em português, eu vou digitar average, ó. Igual average, abre parênteses, B2, 2 pontos, B6. Quer dizer, agora eu não digitei em português, digitei em inglês. E vou dar Enter e ele entende a mesma coisa e dá o mesmo resultado. Então eu posso sim digitar o nome da função em português ou em inglês. Só o detalhe é que quando eu digito em português, ele transforma isso automaticamente para inglês aqui no Google Planilhas, certo? Outra dica importante que eu gostaria de dar para você sobre essa história. Quando a gente usa 2 pontos, significa até. É um intervalo, quero de uma célula até a outra. Mas se eu quiser, pessoal, a média só de uma e outra célula, aí eu uso ponto e vírgula. Isso porque o ponto e vírgula ele separa os argumentos da função. Então observa comigo, se eu digitar igual média, abre parênteses, e agora vamos supor que eu quero só a média da célula 78, 100 e 300. Eu não quero os valores do João, só quero da Maria. Ó, o 78, que é da Maria, o 100, que é da Maria, e o 300, que é da Maria. Aí eu tenho que usar ponto e vírgula para separar os argumentos e escolher só essa e aquela, e não o 2 pontos, que é o intervalo. Então vamos usar ponto e vírgula. Ó. Média, eu quero primeiro o 78, que está na célula B2. Então boto B2. Aí coloco ponto e vírgula para separar os argumentos. Coloco B4, que é onde tem o valor 100, que também é da Maria. Ó. Ponto e vírgula de novo, agora eu vou botar B6, que é onde tem o 300, que também é da Maria. Assim eu estou pedindo com essa função média para fazer a média de B2 e B4 e B6. Não é agora o 2 pontos era um até, significava intervalo. Ponto e vírgula não, ele separa os argumentos. Então quando eu digo média B2, ponto e vírgula B4, ponto e vírgula B6, eu quero só a média de 78, de 100 e 300. E aí o que a função média faz? Ela soma esses valores, que nesse caso 300 mais 100 mais 78 vai dar 478, e divide pelo número de argumentos, que nesse caso são 3. Então o 478 dividido por 3 deu o resultado 159,33 como resultado da média. Então o que a função média faz, ou average em inglês faz, quando eu tenho um determinado cálculo, é somar os valores e dividir pelo número de argumentos. Ou, se tem intervalo, somar os valores e dividir pelo número de células referenciadas, como foi no caso anterior, certo? Então, bem tranquilo, só cuidar dessa historinha que eu expliquei para vocês aí do nome em inglês e português, porque vale os dois, certo? E quando a gente digita em português, ele converte para inglês automaticamente.